Muito boa noite. O esforço extraordinário de todas as portuguesas e de todos os portugueses ao longo destes 2 meses permitiu-nos chegar hoje, como previsto, ao momento em que, com segurança, podemos falar do plano de reabertura progressiva da sociedade portuguesa. É um plano que prevê uma reabertura a conta-gotas. As duas perguntas que, obviamente, os portugueses colocam é, em primeiro lugar, porquê é que podemos iniciar agora a reabertura? E a segunda é, porquê é que a reabertura tem de ser tão cautelosa? Quanto à primeira pergunta, porquê é que podemos iniciar agora a reabertura, os dados são muito claros. Nós estamos hoje, felizmente, já abaixo de um número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, claramente abaixo da linha de risco que todos os especialistas consensualizaram como a aceitável. Hoje temos um nível de novos casos por 100 mil habitantes de 105, francamente abaixo dos 240 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Segunda pergunta, porquê é que temos que o fazer com toda a cautela? Porque se hoje estamos muito melhor do que estávamos há 2 semanas atrás, continuamos ainda a estar numa situação pior do que aquela que estávamos a 11 de setembro, quando decretámos o primeiro estado de contingência, e a 4 de maio do ano passado, quando iniciámos o primeiro desconfinamento. Por isso, podemos começar a abrir com segurança, mas essa abertura tem que ser uma abertura prudente, cautelosa, gradual, como eu disse, a conta-gotas. Por isso, regras gerais que temos de aplicar. Em primeiro lugar, até à Páscoa, manter o dever geral de confinamento como aquele que tem vigorado. Em segundo lugar, manter a proibição de circulação entre concelhos nos próximos fins de semana, também no fim de semana e também na semana anterior à Páscoa, entre 26 de março e 5 de abril, para garantir que a Páscoa não é um momento de deslocação e de encontro, mas, pelo contrário, mais um momento de confinamento. A abertura terá um calendário que resulta da avaliação de risco de cada uma das atividades e da sua correlação com o risco da pandemia que o conjunto de especialistas do Instituto Nacional de Saúde Pública e da Escola de Saúde Pública, da professora Raquel Duarte e do professor Óscar Felgueiras vieram a definir e com base no qual o Governo tomou as decisões. Temos, por isso, um calendário de reabertura que se inicia a 15 de março e que se prolonga até ao dia 3 de maio. Na próxima segunda-feira, 15 de março, gostaria de destacar as seguintes atividades que podem reiniciar-se. Primeiro, e que diz respeito às crianças, a reabertura das creches, dos jardins de infância e das escolas do primeiro ciclo. Em segundo lugar, e no que diz respeito à atividade comercial, voltarão a abrir as lojas de comércio local de bens não essenciais para venda ao postigo e também as livrarias. E também podem ser retomados as atividades de cabeleireiro, barbearia, manicures e similares. 15 dias depois, dia 5 de abril, poderão então reabrir as escolas do segundo e do terceiro ciclos, poderão abrir as lojas com porta para a rua até 200 metros quadrados e com atendimento ao público, poderão abrir as esplanadas de restaurantes, cafés, pastelarias,
não devendo ser possível ter mais de 4 pessoas em conjunto, e reabrirão também os museus, os monumentos, galerias de arte e outros equipamentos desta natureza. 15 dias depois, a 19 de abril, será a vez de abrir o ensino secundário e o ensino superior, os teatros, os auditórios, cinemas e outras salas de espetáculo, as lojas do cidadão e os restaurantes, cafés e pastelaria voltarão a poder ter serviço de mesa no interior, limitados a 4 pessoas e a 6 pessoas nas planadas. Passarão também a ser possíveis eventos no exterior sujeitos à lotação definida pela Direção-Geral de Saúde e poderão ter lugar celebrações, como casamentos ou batizados, com uma limitação de 25% da lotação dos respectivos recintos. Finalmente, a 3 de maio, os restaurantes, cafés, pastelarias poderão ter serviço de mesa até 6 pessoas no seu interior e poderemos ter grandes eventos exteriores e eventos interiores sujeitos à lotação da Direção-Geral de Saúde e as celebrações, como casamentos ou batizados, poderão ter aí uma lotação de 50%. É por isso um processo gradual para o conjunto das atividades que temos mantido encerradas e que está, obviamente, sujeita sempre a uma reavaliação quinzenal de acordo com a avaliação de risco que adotamos. Essa avaliação de risco tem por base 2 critérios fundamentais consensualizados entre os diferentes especialistas. Por um lado, e no eixo vertical, o número de casos novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Por outro lado, no eixo horizontal, a taxa de transmissibilidade medida através do famoso R, que nos tem acompanhado desde o início desta pandemia. Este é um nível de risco bastante exigente relativamente àquele que adotámos no passado. No passado, como se recordam, o risco extremo estava nos 960 e o risco moderado estava nos 240, pois aquilo que era o limite mínimo é agora o limite máximo, dos 240, e as medidas terão que ser revistas sempre que ultrapassarmos o número de 120 casos por dia, novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias, ou sempre que o nível de transmissibilidade ultrapasse o 1. Ao dia de hoje, nós estamos com 105 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias e temos, com o índice de ontem, um R de 0,78. É por isso um ponto sensivelmente correspondente a esta cruz que aqui temos assinalado. Aquilo que iremos ver e medir cada 15 dias, ou se quiserem até de 2 em 2 dias, porque o R é calculado de 2 em 2 dias, é como é que evolui esta cruz. Se esta cruz evoluir no sentido descendente, significa que o risco da infecção está a diminuir e, portanto, podemos estar confortáveis com as medidas que adotamos e podemos mesmo pensar em poder alargá-las. Conforme vamos evoluindo para um maior índice de transmissibilidade, significa que temos de tomar medidas cautelares para impedir que a degradação, que a situação da pandemia se degrade, e se subirmos também acima dos 120, ou seja, um maior número de casos, significa que a situação também se está a degradar e temos que tomar medidas. Há a situação em que não podemos excluir, em que tenhamos um nível de novos casos superior a 120 e um nível de transmissão superior a 1, e então entramos nesta zona vermelha que implica não só
não podermos progredir, mas como termos de adotar medidas de regressão relativamente a este calendário que hoje temos aqui anunciado. Queria terminar com uma palavra de solidariedade para com todos aqueles que nesta terceira vaga perderam as suas vidas, as vidas dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus entes queridos, aqueles que sofreram duramente a doença, aqueles que ainda estão hoje internados. Uma palavra de grande solidariedade para o esforço extraordinário que os profissionais de saúde foram sujeitos ao longo destes 2 meses e uma palavra geral de solidariedade para com todas e todos os portugueses que, com o seu sentido cívico, nos permitiram chegar a um momento em que podemos de novo olhar para a reabertura da sociedade com segurança e com confiança. E dizer o seguinte: o que vai acontecer a partir de agora, desde o primeiro dia da pandemia, depende de todos nós. Da forma como mantivermos a disciplina individual, do uso da máscara, da higiene das mãos, do distanciamento físico, de evitar os ajuntamentos, do cumprimento escrupuloso das regras. Se assim não for, não só não vamos poder manter-nos nesta zona onde progressivamente vamos continuar a reabrir a sociedade, como podemos entrar naquelas 2 zonas amarelo de risco, onde temos de paralisar a nossa evolução, ou pior ainda, atingir a zona vermelha, onde temos de andar para trás. Da nossa parte, adotamos um programa que é um programa muito conservador, a conta-gotas, de forma a não corrermos riscos excessivos. Sabemos bem que esta estratégia, sendo prudente do ponto de vista da saúde pública, significa sacrifícios acrescidos, sobretudo para as empresas, para aqueles que vivem do seu trabalho e um peso acrescido sobre o futuro da nossa economia. Julgamos que, como sempre, a vida, a saúde, são os bens que temos que colocar em primeiro lugar e que tudo temos que fazer para salvaguardar. E se fomos capazes nestes 2 meses de cumprir e alcançar resultados tão notáveis, em que depois temos chegado a ser, durante alguns dias, os piores do mundo, conseguimos ser aqueles que temos um menor número de novos casos por 100.000 habitantes a 14 dias da União Europeia. Agora o que temos que fazer é manter esta trajetória, não estragar aquilo que conseguimos já alcançar, de forma a podermos ir retomando com segurança a normalidade possível das nossas vidas. Estas medidas, naturalmente, serão acompanhadas simultaneamente da execução do programa de vacinação e, por outro lado, da nova estratégia de testagem que visa aumentar significativamente o número de testes a realizar, para não nos limitarmos a testar quem teve um contacto de risco ou quem, por se sentir sintomático, está a ser testado, mas para irmos à procura dos assintomáticos desconhecidos que temos que procurar identificar, isolar, conhecer o seu universo de contactos, de forma, através do rastreamento, poder também isolá-los e assim estancar a pandemia. Mas vacinação, rastreamento e testagem são instrumentos complementares. O essencial, como sempre, é o comportamento individual de cada um de nós e, por isso, como até hoje, continuo a contar plenamente com cada portuguesa e com cada português. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, boa noite. José Manuel Mestre, SIC e SIC Notícias. Queria perguntar-lhe, se chegarmos à Páscoa com valores residuais, se os portugueses terão direito a um bónus de antecipar todo este calendário, ou seja, se aquela cruz estiver baixado para o canto inferior esquerdo. Por outro lado, se chegarmos ao vermelho, se podemos voltar às medidas que temos hoje ou se isso está afastado. Última pergunta, quanto é que custou ao Estado este confinamento? Já tem contas feitas?
Não tenho contas feitas. Aquilo que lhe posso dizer é o seguinte: amanhã mesmo, o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Ministro do Trabalho, o Sr. Ministro da Cultura, o Sr. Ministro da Educação irão apresentar um conjunto de medidas de apoio às empresas, ao setor cultural, ao setor desportivo, em complementariedade às já adotadas até este momento. Nós temos bem consciência que, da mesma medida em que temos que combater a pandemia, temos que suportar a economia e o conjunto da vida em sociedade. Nós não iremos acelerar relativamente a este calendário. A Zona Verde significa que nós estamos numa situação de conforto relativamente ao calendário que definimos. Se passarmos para as zonas amarelas, significamos que estamos numa situação em que temos de paralisar essa evolução. E se chegarmos à zona vermelha, significa que temos mesmo que voltar para trás relativamente aos avanços que já obtivemos. Portanto, à sua pergunta, se chegarmos à zona vermelha, significa que podemos regredir? Não é podemos. Se chegarmos à zona vermelha, temos mesmo que regredir de forma a assegurar a saúde pública. Nós não podemos simultaneamente passar acima dos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e um R superior a 1. E temos de conseguir controlar quer o ritmo da transmissão, quer o aumento do número de novos casos. E isso depende de cada um de nós e se, enfim, as medidas, se a evolução da pandemia fizer aquele X andar no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, significa mesmo que temos que fazer a nossa vida andar para trás. Muito boa noite. Lígia Veríssimo, RTP, como está? Eu tenho aqui várias questões. Primeiro queria lhe perguntar... Então deixe-me apontar, são várias. Se chegarmos ao vermelho, como é que vai ser feito, enfim, esta flexibilidade que se tem falado que este plano também tem? A nível regional, será a nível concelhio, como sugeriu o Dr. Rui Rio? Será através das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais, como sugeriu o Dr. José Luís Carneiro? Se nos pode dizer alguma coisa sobre isso. Depois quero saber se há um segundo plano a partir de 5 de maio, se está previsto. E não posso deixar de lhe perguntar em relação ao Presidente da República, tem havido alguma polémica pelo facto de ele hoje não falar ao país, é certo que está em viagem para o Vaticano, mas se ele concordou ou não com este plano ou se mostrou alguma reserva, como tem sido dito, e se nos pode dizer alguma coisa sobre isso. Muito obrigada. Bom, muito obrigado. Relativamente ao Sr. Presidente da República, creio que não há mistério nenhum. O Sr. Presidente da República vai realizar 2 visitas à Santa Sé e ao Reino de Espanha. O que combinámos entre nós é que, precisamente por isso, ele hoje não se dirigiria ao país, apresentaria eu hoje o conjunto deste plano de desconfinamento, sobre o qual tive naturalmente a oportunidade de trocar impressões com o Sr. Presidente da República, mas como é sabido, temos mantido sempre uma regra óbvia e que é fundamental para o bom funcionamento entre todos, que é, eu nunca comentei uma conversa com o Presidente da República, o Presidente da República nunca comentou uma conversa comigo e a conversa que tivemos só estávamos os dois. Portanto, tudo o que eu tenho lido sobre essa conversa seguramente não me tem por fonte a mim, seguramente não me tem por fonte o Sr. Presidente da República e, portanto, são puras especulações. Relativamente ao dia 5 de maio, sim, chegados a 5 de maio, teremos que avaliar a situação em que estamos, se devemos e se estamos em condições de dar mais passos em frente, ou se a prudência manda que fiquemos em 5 de maio no ponto em que nos encontramos no dia 5 de maio. Nós vamos fazer um desconfinamento de acordo com critérios nacionais, e será todo o país a desconfinar, mas o confinamento naturalmente será tão local quanto possível. Como é sabido, no estudo da professora Raquel Duarte e do professor Oscar Falgueiras e da sua equipa, a sugestão que é feita é que para além do concelho onde existe a situação de risco, seja também alargada aos concelhos limítrofes, porque a experiência nos ensinou que quando um foco
começa num concelho, rapidamente se alastra aos concelhos limítrofes. Pedro Nunes Fonseca, Agência Lusa. Eu volto só à questão da minha colega para recordar aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse há 15 dias, que todas as medidas que têm sido tomadas em total consonância com o Sr. Presidente da República. Eu pergunto-lhe se estas medidas de desconfinamento, sobretudo aquelas antes da Páscoa, foram tomadas em consonância com o Sr. Presidente da República. O segundo ponto, em relação à estratégia de testagem e de rastreios. Quando é que começa essa testagem em massa e que meios é que vai ter para as equipas de rastreio? Porque é uma das críticas que se fazem, é que não tem sido eficaz neste ponto, nesse ponto, era isso. Bom, relativamente ao Sr. Presidente da República, como já tive a oportunidade de dizer, eu nunca falo sobre as conversas com o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem-o feito também. Como o Sr. Presidente da República tem dito repetidas vezes publicamente, e creio que ainda ontem o disse, ou antes de ontem o disse, em matéria de combate à pandemia, tem existido sempre total solidariedade institucional entre Governo, Presidente, Assembleia da República, além de mais porque grande parte destas medidas decorrem do estado de emergência, que é decretado pelo Sr. Presidente por sua iniciativa, que requerem uma autorização da Assembleia da República e que finalmente ao Governo cabe simplesmente regulamentar. Havia outra questão que tinha... relativamente às equipas. Bom, como é sabido, hoje, neste momento, temos com a situação de rastreio perfeitamente assegurada, a cumprir todos os prazos que estão definidos como critérios secundários para avaliar a evolução da pandemia e temos hoje uma capacidade em harmónio de aumentar a capacidade de rastreio sempre que é necessário, designadamente com recurso aos elementos das Forças Armadas ou outros elementos civis, outros servidores do Estado civis que o podem e estão preparados para o fazer. Já houve uma altura que tivemos muitas pessoas, na fase mais crítica da crise, hoje felizmente precisamos de menos rastreadores, mas estamos a cumprir o plano de rastreamento nos prazos estabelecidos e, portanto, neste momento estamos em condições de assegurar que assim vai continuar. Boa noite, João Trugal, Antena 1. Relativamente à questão do dever geral de confinamento, que referiu que se vai prolongar, a minha pergunta é, se tudo correr bem, esse dever prolonga-se até quando? Só até à Páscoa e a partir da Páscoa termina, portanto não ficou muito claro na sua declaração. Ainda a propósito do que pode mudar entretanto, se passando para a zona laranja, que tipo de medidas, assumindo que na linha vermelha seja um confinamento total em moldes idênticos ao de agora, na parte laranja também não ficou claro que tipo de medidas é que podem ser apresentadas. Finalmente, uma terceira questão. No Infarmed houve quem sugerisse, especialistas, uma redução nos transportes públicos para 25%. Está prevista alguma medida, alguma mudança nos transportes públicos ou fica tudo igual? Obrigado. Bom, relativamente, como sabe, ao longo deste ano a Direção-Geral de Saúde estabeleceu um conjunto de normas para os mais diversos eventos, desde celebrações religiosas aos transportes públicos. Todas essas medidas são repostas, estão em vigor e serão mantidas em vigor. Relativamente ao dever geral de confinamento, claro, ele mantém-se até à Páscoa, depois da Páscoa veremos, este plano que está aqui apresentado é precisamente até à Páscoa e nessa altura teremos que fazer a reavaliação se justifica ou não. Depende desde logo de um fator fundamental, é que só há dever geral de confinamento quando há estado de emergência. Não havendo estado de emergência, nós adotámos já outra figura, a que designámos de dever cívico de recolhimento, que é compatível com a ausência de estado de emergência, mas para a existência do estado de emergência depende desde logo de uma iniciativa do Sr. Presidente da República. Relativamente às zonas laranja, bom, as medidas que adotaremos é desde logo a paralisação da evolução que está prevista e, eventualmente, alguma medida restritiva que se justifique adequada, tendo em conta a natureza da evolução da pandemia. Sr. Primeiro-Ministro, Gonçalo Cabral, da TVI, eu queria perceber quais são as atividades que ficam para lá de 5 de maio, quais são as atividades previstas para abrir. Em relação ao recolher obrigatório e à questão do dever geral de confinamento, queria perceber as horas, depois se vão se manter
ou não? E também já agora queria perceber, uma vez que todo este desconfinamento também poderá depender do plano de vacinação, temos tido ao longo dos últimos meses, como são conhecidos, alguns constrangimentos no que toca à distribuição de vacinas. Eu queria perceber em que ponto é que estamos e se isso pode ou não influenciar aquilo que está traçado e o plano futuro para depois deste primeiro plano, para além de 5 de maio. Muito obrigado. Muito bem, começando pelo fim e pela vacinação, é sabido que a produção mundial de vacinas tem sido inferior ao previsto, o número de vacinas recebidas pela União Europeia tem sido inferior e, portanto, as que nos são atribuídas têm sido inferior. Isso levou a um reajustamento do plano de vacinação, mas ele tem vindo a ser cumprido e, quanto às metas que neste momento estavam estabelecidas, vão ser cumpridas. No final deste mês teremos 80% dos maiores de 80 anos vacinados, já temos integralmente vacinados todos aqueles que, tendo entre 50 e 65 anos, sofrem daquelas comorbilidades, já estão vacinados. Está em curso o programa de vacinação daqueles que têm entre 65 e 79 anos com comorbilidades, a quem até agora não era recomendável a aplicação da vacina da AstraZeneca. Relativamente às funções essenciais do Estado, o programa de vacinação está completo ou está em curso. Relativamente a novos setores essenciais, como os profissionais dos estabelecimentos educativos, está já calendarizado o seu processo de vacinação. Portanto, ele está a decorrer e mantemos o objetivo, que continua a ser para nós possível, de que possamos chegar ao final do verão com 70% da população devidamente vacinada. Portanto, esse é o calendário. Contudo, nesta fase, os níveis de vacinação ainda são muito insuficientes para serem um condicionante do programa de desconfinamento. Portanto, não foi um dos critérios adotados, ainda é cedo para termos esse fator como um fator do programa de desconfinamento. Relativamente aos horários, portanto, os horários gerais mantêm-se encerramentos às 21 horas. Relativamente ao fim de semana, às 13 horas, com exceção dos takeaways, etc., que podem ser até mais tarde. Relativamente ao calendário da restauração, esse está previsto no quadro que vos foi distribuído. Numa primeira fase, encerramento às 13, numa segunda fase, encerramento com abertura, funcionamento ao fim de semana até às 22 horas e numa fase final, também com abertura ao fim de semana até às 22 horas. Boa noite. Rita Tavares, do Observador. Queria perguntar-lhe sobre uma conversa que não é uma conversa privada com o Presidente da República, mas é algo que o Presidente escreveu no decreto do estado de emergência, em que deveria haver um plano faseado de reabertura das escolas com base em critérios objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública, designadamente articulado com testagem, rastreamento e vacinação. Gostava de saber onde é que está este plano, como é que estão a garantir até segunda-feira que há a tal testagem massiva da população escolar e também a inclusão dos professores e imagino que educadores de infância também no plano de vacinação. Perguntava-lhe sobre isto concretamente. Sobre a reabertura de fronteiras, não há nada previsto ainda. Eu não percebi, vai ser reavaliado ao fim destes primeiros 3 meses deste plano que apresentou aqui? Como é que é feita essa reavaliação? Depois, a partir daí, programa-se para mais 3 meses? E como é que estamos a nível de restrições de entrada de estrangeiros, tendo em conta as novas TIRPs, continua a ser uma preocupação dos especialistas, e como é que está a ser feita essa restrição de entradas? Muito bem. Quanto às escolas, o programa é gradual, não segue rigorosamente, neste caso, aquilo que foi a recomendação da professora Raquel Duarte e do professor Oscar Felgueiras. Como sabem, eles propunham que nesta segunda-feira só tivesse lugar à abertura de creches e jardins de infância. Entendemos dever alargar também ao primeiro ciclo, assim como acelerámos também, juntámos o terceiro ciclo ao segundo e o superior ao secundário, porque consideramos que é fundamental que o processo de aprendizagem seja afetado o mínimo possível.
como se recorda, lutámos até o último minuto para não encerrar escola nenhuma e, como sempre dissemos, seriam das primeiras medidas a tomar e assim o estamos a fazer. Vamos aproveitar este regresso à escola para lançar precisamente um programa de testagem massiva, que está programado, que já foi anunciado no seu calendário, para poder, além do mais, detectar, no momento em que as pessoas regressam aos estabelecimentos de ensino, possíveis focos que existam de infecção, que não estejam detectados e, portanto, isso ser possível. Quanto ao programa de vacinação, esse está programado pela Task Force e está, neste momento, decidido quando é que ele vai ser implementado e vai ser implementado e executado. Quanto às fronteiras, nós temos mantido, primeiro, quanto à fronteira terrestre, ainda hoje com Espanha reafirmamos a decisão de, apesar dos níveis da pandemia de um lado e do outro da fronteira permitirem a sua reabertura, manter até à Páscoa a fronteira encerrada, designadamente para evitar as tradicionais grandes deslocações de Semana Santa que existem e, portanto, vão ser mantidas encerradas as fronteiras por acordo com Espanha até à Páscoa. Segundo lugar, quanto às fronteiras externas da União Europeia, nós temos cumprido as regras acordadas ao nível da União Europeia, com medidas especiais para os países de maior risco e, designadamente, de origem das estirpes que, neste momento, merecem maior cuidado. Por isso, temos restrições particulares a todas as pessoas que vêm diretamente do Reino Unido ou vêm por outras escalas do Reino Unido, ou do Brasil, ou da África do Sul, e há um despacho que foi feito pelo Sr. Ministro da Administração Interna já a semana passada, e que esta semana já tem estado em vigor, para que, para além do controle interno dos voos diretos, haja também dos voos indiretos, o que implica testagem e quarentena para as pessoas que tenham essas origens, de forma a controlar o risco de desenvolvimento dessas estirpes. Olá, muito boa noite. Susana Martins, da Renascença. Eu gostava de insistir em relação ao Presidente da República, tendo em conta uma comunicação que ele fez, dizendo que, a dar a entender que estaria a favor do desconfinamento depois da Páscoa, dizendo mesmo que quem é que levaria a sério o rigor pascal se não fosse assim. Gostava de saber se não era preferível, tendo em conta estas declarações, um desconfinamento começar depois da Páscoa. E se, sendo assim, não estamos com este plano a ir rápido demais e de forma um pouco menos gradual do que seria expectável. Em relação aos testes nas escolas, gostava também de insistir na questão se não teria sido preferível testar primeiro e começar as aulas depois, uma semana, por exemplo. Se isto não teria sido melhor. E gostava de perguntar em relação aos serviços públicos, falou apenas das lojas do cidadão, em relação aos outros serviços públicos, que tipo de abertura é que vai haver ou não? Que funcionamento é que vamos ter? Muito obrigada. Bom, relativamente aos outros serviços públicos, eles já estão abertos mediante marcação, continuam abertos mediante marcação. Eu falei das alterações, ao que neste momento está encerrado e que vai abrir, não me referi naturalmente às coisas que já estão abertas e que se mantêm abertas. Os serviços públicos mediante marcação já estão a funcionar, continuam a funcionar. A novidade relativamente aos serviços públicos é a abertura das lojas de cidadão e por isso aqui o referi. Bom, o rápido demais e o lento demais é sempre como a posição do copo meio cheio ou do copo do meio vazio. Tenho a certeza que se for perguntar a qualquer profissional do comércio, qualquer profissional da restauração, eles dirão seguramente que é lento demais, porventura outras pessoas entenderão que é rápido demais. Nós julgamos que é da medida certa e procuramos desta vez, para que houvesse menos dúvidas e todos tivéssemos maior segurança nas medidas que adotávamos, em solicitar a uma equipa de cientistas que apresentasse um estudo que permitisse suportar a definição de um plano de reabertura.
E o que essa equipa da professora Raquel Duarte e do professor Óscar Felgueiras e dos demais componentes desta equipa fizeram, e é um estudo que apresentaram na última sessão do Infarmed, por um lado, analisaram o nível de risco de cada uma das atividades, permitindo, por exemplo, perceber porque é que comer num restaurante ou estar uma família inteira à mesa, mesmo em casa, tem maior risco de transmissão da doença do que ir ao supermercado ou fazer prática desportiva sozinho, ao ar livre. Portanto, há essa caracterização que eles fizeram do risco de cada uma dessas atividades. Segundo lugar, correlacionarem o risco da atividade com o nível de risco da pandemia, tendo em conta fundamentalmente dois fatores. O número de casos que estamos a ter por 100 mil habitantes a 14 dias e, por outro lado, o ritmo de transmissão. Está a aumentar, está a diminuir, está a aumentar mais, está a aumentar menos e, portanto, eles próprios criaram 5 níveis distintos. E, portanto, cruzando estas duas análises, eles, relativamente aos 5 níveis de risco que estabelecem, definem o que é que se deve acontecer em cada uma destas atividades. Quando é que devem estar totalmente fechadas, quando é que podem estar totalmente abertas, quando é que podem estar abertas em certas condições ou fechadas ou abertas em outras condições. Essa matriz está lá. Obviamente, essa é uma ferramenta fundamental, e foi muito importante esta ferramenta, para podermos definir este plano de confinamento. Como, aliás, a própria professora Raquel Duarte diz hoje numa entrevista que deu a um matutino, obviamente, aquele trabalho que foi apresentado é a análise dos cientistas, com base no critério dos cientistas, e que puseram à disposição do Governo, mas que naturalmente o Governo teria que ter também em conta outros fatores, para além daqueles que eles têm em conta, que têm essencialmente em conta critérios de natureza sanitária e de transmissão da pandemia. Foi isso que o Governo fez, foi poder ter em conta esses dados, ter em conta outros dados, designadamente o impacto que tem no desenvolvimento das crianças, no processo de aprendizagem das crianças, o encerramento das escolas, o impacto que tem também, designadamente no emprego, o encerramento de um conjunto de atividades e procurar analisar de uma forma equilibrada os diferentes níveis de preocupação que o Governo deve ter em conta para definir este plano de confinamento. Foi assim que o fizemos e julgamos que é um plano que corresponde àquilo que é a necessidade de controlar a pandemia e de poder ir reabrindo com segurança a atividade da nossa sociedade sem correr riscos. Por isso, não acho que vamos depressa demais. Como eu disse, é mesmo uma reabertura a conta-gotas que vamos ter ao longo daqui até 5 de maio. Vamos ver, quanto ao Sr. Presidente da República, ouça, nada como perguntar ao Sr. Presidente da República. Eu sei que nós temos uma grande solidariedade institucional, até solidariedade estratégica nesta matéria, mas apesar de tudo eu não sou porta-voz do Sr. Presidente da República e, portanto, não vou estar aqui a falar por conta do Sr. Presidente da República, não tenho mandado para isso e o Sr. Presidente da República, se quiser responder a essa questão, certamente responderá se lhe a colocar. Viva! Filipe Santa Bárbara para a TSF. Sr. Primeiro-Ministro, tinha aqui umas questões, uma também de outro órgão que não está presente e, portanto, vou passar a ler. Como é que o Governo vai controlar a evolução daquele gráfico de risco? De que forma e com que prazo temporal será divulgada a informação sobre os indicadores? Queria-lhe também perguntar, porque não sei se o entendi bem, mas falou sobre o R estar ontem em 0,72. 78. 71. 78. 78, ok. O líder da oposição, o Dr. Rui Rio, ontem, citando o Presidente da República, falava num R de 0,9. Há aqui uma dissintonia na comunicação, queria tentar perceber que dissintonia foi esta e perceber também se, com tantas críticas que foram apontadas pelos partidos políticos a este plano e ao facto de ter demorado, mas também, por outro lado, estar a ser trabalhado muito em cima da hora, se sentiu, enquanto Primeiro-Ministro, muita pressão, não só dos partidos políticos, mas também dos setores económicos, para apresentar estas datas aqui hoje. Obrigado.
Bom, em primeiro lugar, não senti pressão nenhuma, como anunciei há 15 dias, este plano seria anunciado hoje, dia 11, e não antes. Tive, aliás, a oportunidade de explicar porque é que não o apresentávamos antes. Não o apresentávamos antes porque era muito cedo para criar nos espíritos portugueses a ilusão de que tinha chegado o momento de começar a olhar para o desconfinamento. Era mesmo o momento de só nos concentrarmos no confinamento. Graças aos portugueses, chegámos a um momento onde, felizmente, com segurança, podemos começar a olhar para darmos um primeiro passo do desconfinamento. Um passo relativamente modesto. Creches, jardins de infância, primeiro ciclo, cabeleireiros, barbeiros, pequeno comércio local com venda ao postigo. É um passo pequeno, mas é um passo muito importante. Daqui a 15 dias espero que tudo corra bem e possamos estar a dar o outro passo e poder começar a abrir outras atividades, a alargar os níveis de ensino onde acessíveis para as crianças poderem frequentar. Mas temos que continuar a fazer isto a conta-gotas, com toda a cautela, para que nunca cheguemos àquele quadrante vermelho, nunca entremos sequer nos quadrantes amarelos e possamos manter-nos confortáveis no quadrante verde. Como sabe, quem oficialmente calcula a taxa de transmissibilidade pelo fator R é o Instituto Nacional de Saúde Pública, Ricardo Jorge. Faz isso todas as 48 horas, ontem fez o cálculo 0,78, amanhã fará e divulgará um novo cálculo. Como é que vamos controlar? Os dados são públicos. Todos os dias, como é sabido, a Direção-Geral de Saúde revela os novos casos e calcula o número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. E quanto à outra variável, 2 em 2 dias, o Instituto Nacional de Saúde Pública, Ricardo Jorge, divulga qual é o R e qual é a sua evolução. E, portanto, podemos todos os dias ir verificando como é que aquela cruzinha vai evoluindo, mantendo-se na boa direção ou começando a andar em uma direção indesejada. E acho que isso nós devemos ir seguindo, como seguimos o boletim meteorológico, para saber se vai chover, devemos levar guarda-chuva. Se virmos a andar no sentido errado, significa que todos temos que adotar comportamentos de maior rigor para evitar que o tempo volte para trás. E pronto, muito boa noite, muito obrigado e bom apetite para o jantar.